dois, três e gravando. Bom, eu tô aqui gravando no impulso mesmo, tô de bom humor. Que não é algo estranho, mas eu comecei esse canal quando eu não tava muito de bom humor. Tava numa época um pouco saindo de uma época ruim, então ainda o humor tava se estabilizando. Mas eu tô melhor já. Já processei as coisas e tudo mais. Tipo, quando. Eu acho que quando assim eu tô mal, tô um pouco ansioso pra estar me expondo de novo, né? Que faz um tempinho já que eu não gravo. Principalmente que eu não posto, porque eu gravei um vídeo, gravei tipo 4 vídeos separados, com tempos diferentes, mas era o mesmo vídeo. É porque eu tive que cortar a gravação, ficou meio bagunçado, eu tenho que juntar e editar. Isso vai demorar um pouquinho e aí eu travei, tipo assim, depois disso eu falei, eu vou editar e aí eu posto. E aí só depois eu continuo gravando mais, porque eu não sei se tem memória suficiente no celular. Mas, enfim, eu vou fazer do jeito que dá e depois eu vejo. Mas eu vou limitar o vídeo a 20 minutos. Que realmente o vídeo anterior, ele era um assunto bem complexo e para um começo de, de produção de vídeo, pegar um assunto complexo para falar, eu acho que é um pouco meio dar um tiro no pé, assim. No sentido de que, independente se ficou bom ou não o conteúdo em si, não a explicação do conceito, que eram conceitos de economia, de como eu vejo o capitalismo e tudo mais. Mas, o que aliás eu venho estudando ainda, mas uma que eu tô começando a aprender a me comunicar nesse formato com as pessoas e entendendo psicologicamente o que isso quer dizer pra mim também. E ainda tô um pouco ansioso, deixa eu respirar um pouquinho. É uma mistura de empolgação, mas também ansiedade de exposição. Não que eu esteja sentindo que tá com muito ar aqui, né? Mas vou fazer uma pausa e respirar um pouco. Então, eu vi que tem uma técnica pra você respirar pra ajudar com a ansiedade, que é você inspira e solta devagar. Mas eu não usei ela agora não, eu só quis puxar ar mesmo. Mas eu percebo que me ajuda a eu prestar atenção na expansão torácica. Tipo, dos músculos que fazem expandir o meu peito, né? Tipo, o diafragma, os músculos da costa e tudo mais. Enfim, acho que eu até... É que eu não quero falar de forma calma porque eu tô empolgado, mas eu não sinto que... Acho que como o meu nariz tá meio ruim, que eu vou puxar corretamente pra dar combustível, oxigênio pra essa empolgação. Que quando eu falo eu não inspiro, né? Mas vamos indo, vamos indo. Bom, eu quero fazer as coisas um pouco no impulso, porque geralmente quando eu tento planejar as coisas tals, tipo, eu não gosto muito desse formato. Eu entendo que para certas coisas faz sentido tu não pensar se você se sente motivado, se você tá com afim, se você deseja fazer a parada e só ir lá e fazer. Isso funciona assim, mas eu sinto que isso é uma ferramenta pra mim pra quando eu tô parado, estático e não sei bem o que fazer, e aí qualquer coisa já meio que ajuda. Aí, sei lá,
fazer uma coisa bem simples que traga movimento, como caminhar. E aí já, sei lá, muda as ideias. Eu tô pensando sobre esse tipo de coisa ultimamente. Acho que hoje, na verdade. Hoje. Especificamente. Que é sobre... Não, na verdade, nos últimos tempos eu venho pensando, mas hoje eu formulei um pouco melhor o meu pensamento. Era só uma suspeita que eu tava tendo. Em termos de sensação. Eu sei que provavelmente tem estudos sobre isso, mas eu não estudei muito sobre. Mas hoje eu quis pensar um pouco melhor sobre essa questão, que é como o ambiente me afeta, né? Como afeta alguém, né? As pessoas. Eu tenho autismo e tenho sensibilidade auditiva e visual e tal. E sem falar também que eu tenho um problema com me sentir preso em algum lugar. Tipo, é quase uma claustrofobia, mas não é exatamente de um lugar apertado, mas é com a ideia de estar preso, de qualquer forma, sabe? De não me sentir livre. O que é estranho, porque eu ainda tô tentando definir bem o que é liberdade pra mim e eu ainda não consegui definir direito. Eu já tenho 26 anos, então eu já tento definir isso há, tipo, desde os meus 10 anos, o que é essa liberdade que eu procuro. Mas, ao mesmo tempo, acho que ela é relativa. Nossa, eu vou até falar um pouco mais calmo, que eu acho que eu até vou deixar alguém ansioso se eu falar com essa ansiedade. Mas... então, hoje pensando mais sobre a liberdade e escutando um pouco mais sobre a liberdade no sentido, tipo, por exemplo, estou estudando parte econômica liberal, né? Liberalismo, capitalismo e tudo mais. Livre mercado, essas coisas assim, tipo, que a galera de ANCAP, né? Anarcocapitalista gosta. Não me considero anarcocapitalista, que eu não acho que faz sentido juntar essas duas palavras. Eu me considero anarquista e capitalista. Mas não capitalista no sentido de eu entendo que é inevitável que exista trocas humanas. Tipo, essa já é uma troca humana. Eu tô dando meu tempo, minha voz, minha energia, minha atenção, minha base intelectual, minha conversa, tudo mais, minhas informações que eu peguei e processei e conectei com outras informações e tô dando para quem quiser. E quem me der atenção ou comentar ou sei lá o que, essa já vai ser uma troca, né? Então, nesse sentido, assim, tipo, qualquer troca eu levo para algo como, tipo assim, é inevitável que os humanos troquem, e eu levo o capitalismo nesse sentido, tá? É claro que ele vai se desenvolver para uma economia, para moeda e tudo mais, mas moeda é um símbolo e... nossa, eu vou demorar falando disso, porque inclusive é o que o último vídeo tenta explicar, o que é capitalismo e tudo mais. A minha visão sobre. E tem tipo 1 hora, assim, e a ideia é que eu separe os vídeos em 20 minutos cada. E aí vai dar tipo uns 3 vídeos. Não, acho que tem até mais de 1 hora, talvez. Vai dar uns 4 vídeos. Ah, não, acho que tá certo. Vai dar uns 3 vídeos, só que eu tenho que editar 20 minutos pra cada. Enfim. E eu não acho que as duas palavras se juntem, tá? O anarquismo e o capitalismo. Porque pra mim o anarquismo é algo do campo das ideias, por isso que muita gente fala que é utópico, que é impossível, que é algo a uma direção, um norte para ser perseguido, e justamente por combater, né, o abuso de poder, a dominação. E o capitalismo pra mim é do mundo prático, é como as coisas naturalmente acontecem. Tipo, para mim é que tem leis da física que vai acontecer. É natural que aconteçam trocas humanas. É nesse sentido de capitalismo que eu tô falando. Não é no sentido de fábrica e processos de produções, não. Enfim. Se eu estiver errado, foda-se, porque eu já tô explicando o conceito do que eu quero dizer com isso. E tem um monte de palavra que um monte de gente usa diferente, então foda-se, eu só tô explicando o que eu quero dizer. E dá pra entender dessa forma, e é isso que é comunicação. É se fazer entender. Não adianta você falar com palavras bonitas e pra quem você está falando não entender.
né? O contexto ele é metade da mensagem. A mensagem ela é só metade. Sem contexto ela não tem significado. Tipo uma árvore no espaço sideral flutuando. Não faz sentido. Tipo, ela não tem uma função, ela não é uma árvore plena. Tipo, para ela ser uma árvore plena, ela tem que estar numa floresta. Mesmo num vaso, ela vai estar isolada e é tipo um ser humano. Pra mim é que nem comparar um ser humano isolado. Tipo, ele não é um ser humano pleno, tá? Então faz mais sentido pensar numa árvore quando você pensa nela numa floresta, na terra, né? Algo do tipo. Então, a floresta seria o contexto e a árvore seria a mensagem. E uma árvore no espaço sideral, pra mim ela é uma meia árvore, né? Inclusive eu tava vendo um podcast do Lutz, podcast do Lutz, com Z no final, com a psicóloga junguiana, Diana Neri, acho que é alguma coisa assim, Diana Neri, quase certeza, Diana eu sei que é, enfim, e eu sempre fiquei de estudar mais sobre Jung e tudo mais, que eu já estudei muita psicologia, mas eu não olhei tanto pra Jung, apesar de sempre ter tido interesse, mas eu não, sempre espero o momento da minha vida que é um momento que parece mais comestível as coisas, sabe? Pra mim ir lá e estudar e processar e tudo mais. E não só estudar, mas experimentar também, né? Experimentar a vida. E nesse podcast. Tá, eu esqueci por que eu tinha mencionado esse podcast, eu tava falando sobre. Ah, tá. A experiência integrada. Que é tipo assim, tem o eu, e aí tem o externo, tem o interno e tem o externo. E na explicação do Jung é algo do tipo, melhor vocês irem no podcast para entender melhor, mas o que eu entendi foi que separar o interno ou o eu e o externo talvez não faça tanto sentido no sentido de que uma coisa, tipo assim, você não existe sem o ambiente, sem o externo. Você é uma mistura do externo, do que acontece na sua vida externamente e do que acontece internamente. E eu acho que é um bom tema também, que vai linkar com... Quantos minutos tem? Tá com 12. Que vai linkar com o início desse canal, que era pra ser, na real, focado no na minha experiência com dissociação de identidade. E, nossa, enfim, eu vou talvez explicar com o tempo tudo isso, mas tá sendo um processo bem, como se diz, confuso. Mas eu acho que sempre foi assim. A experiência com dissociação de identidade pra mim sempre foi confusa. Tipo assim, pra começar, não é o tipo de coisa que alguém vai te explicar, é uma coisa que acontece com mais raridade, mas eu não acho que é tão raro quanto as pessoas pensam. Eu acho que tem mais um problema aí de eu desconfio das estatísticas, no sentido de que é tipo tanto suicídio quanto com dissociação de identidade, quanto com estupro, principalmente estupro com homens, ou com gêneros masculinos, né, garotos, que são todos temas que envolvem vergonha. E se envolve vergonha, eu imagino quando a pessoa vai fazer a estatística, por que as pessoas entrevistadas vão falar a verdade? Né? Uma parcela pequena vai falar a verdade, a outra, a grande maioria vai mentir, vai falar que não, que aquilo não acontece com eles e tudo mais. Tipo, não. Tipo assim, a maior parte das pessoas que são estupradas não vão falar que são estupradas. Dos homens, principalmente, não vão admitir, não vão querer falar sobre. E pessoas com dissociação de identidade também não vão querer se abrir e falar sobre. Justamente porque, depende do caso, né? Mas no caso da dissociação de identidade, vai ter uma resposta pública que a gente que se imagina de que não vai ser uma resposta boa, não vai ser uma resposta amigável.
Ainda que não fosse amigável, que fosse neutra, mas assim, como se diz, buscando entender o que a pessoa está falando ao invés de simplesmente julgar. Tudo bem que é inevitável o julgamento, mas acho que tem muito a ver de como se lida com esse julgamento, né, que se faz dos outros. Tipo, eu acho que é inevitável que tenha um julgamento, mesmo que inconsciente, mas a questão é o que você faz com esse julgamento. Você vai lá e fica rindo da cara do outro? Ou você tenta entender de um jeito mais humano, entender que talvez seja mentira, mas quem é você para dizer se é ou não? Ou, enfim, olhar aquilo também, poder pensar na compaixão de por que essa pessoa está mentindo sobre algo nesse sentido, tipo, o que leva alguém a mentir nesse sentido, ou talvez até uma visão mais científica, mais bem neutra, fria, calculista. Mas enfim, eu acho que é um assunto que é bom que seja mais abordado socialmente. Mas é bem esquisito pra mim estar falando sobre, porque chegando o tempo, porque eu tô numa fase, tá, eu vou só fluir e explicar, né? Eu nem sei porque que eu ia começar a falar do vídeo, provavelmente eu deixei coisas pela metade aí, mas eu só vou fluir, eu tô a fim de fluir. E se eu quiser fazer roteiro eu faço, mas atualmente eu não quero. Então, atualmente, sobre dissociação de identidade, deixa eu ver. Tá, o que tá acontecendo é o seguinte. Depois que eu postei o meu vídeo falando sobre que eu tenho dissociação de identidade, sabe, tipo, poucas semanas depois, tipo, acho que já faz um mês, talvez dois, que eu postei. Mas poucas semanas, assim, eu tive alguns processos em relação ao avanço, né, desenvolvimento da dissociação de identidade, no sentido de estar com uma mente mais saudável em relação a isso. Ou não necessariamente mais saudável, mas progredir em relação a um processo que seria a dissociação de identidade. Pensando assim também, por exemplo, o luto é um processo que se você não dá andamento, ele pode travar e você fica travado nele. E aí, tipo, você fica muito tempo no luto, em alguma fase do luto e não anda a coisa. Então tem a abordagem de falar tarefas do luto. Eu acho que, assim, muitos sintomas de doenças psicológicas podem ser vistas dessa forma como processos e tarefas, entre aspas. Mas um processo que você tem que dar andamento. Se você não gira as engrenagens, a coisa não acontece, não roda, não processa e você fica estagnado naquela sensação. Então, enfim. Mas é a forma que eu vejo e eu sempre estou mudando. E eu achei muito, muito bacana que eu recebi um comentário. Tipo, eu recebi 3 comentários, né? E aí um deles era um comentário mais extenso, né? Em 3 comentários, mas era a mesma pessoa do mesmo momento. E eu achei muito bacana que ela falou sobre que eu comecei de um jeito e aí depois já virou outra coisa. Em outro vídeo já tá outra coisa. Isso tem a ver com o meu TDAH, provavelmente. Tipo assim, depois que eu recebi, eu acabei fazendo. Eu tinha buscado o diagnóstico de autismo, mas não, eu tinha desistido por algum outro motivo. E aí depois eu fui buscar o diagnóstico por outros motivos, que não eram simplesmente, porque eu quero saber, sabe? Tipo, eu tinha desistido justamente porque pra mim foda-se o diagnóstico e pra mim eu ter estudado tanto assim sobre autismo é o suficiente pra mim saber que eu tenho autismo e pra mim tá bom. E o papel não vai mudar isso, né? Mas, enfim. Então, por outros motivos, eu fui buscar o diagnóstico de autismo e acabei recebendo o diagnóstico de TDAH junto, né? Que eu não entendia direito, né? Os dois juntos, assim. E talvez também isso faça com que eu olhasse para alguns autistas e falasse: pô, mas eu tenho algumas coisas diferentes.
né? E, tipo, não é diferente no sentido de, tipo, ah, não, mas os autistas entre si, eles são diferentes. Não, não era nesse sentido, era no sentido, tipo, um pouco mais além, sabe? Justamente, você é autista, você fala, pô, eu sou diferente dos outros, e você fala, não, todo mundo é diferente. Não, não, mas é um pouco diferente além, né? Fora do comum além. Mas mesmo dentre os autistas, que não é tanto assim, que tem tanta informação sobre, mas eu consumi as informações que tinham, e eu já conseguia sentir, assim, uma pulga atrás da orelha e falar, pô, mas mesmo entre os autistas eu me sinto diferente, sabe? Enfim, tem questões, né? Tipo, por exemplo, o autismo contra TDAH, que é meio que isso. E. Então, e aí esse comentário tava falando sobre. Deu 20 minutos, e eu não quero que passe muito do que 20 minutos, né? Tipo, se chegar a 25 minutos é o limite. Então, finalizar. E aí esse comentário falava do tipo, pô, começou um desabafo e agora já tá virando um canal de autoajuda. Só que. E aí, tipo, eu levei isso no pejorativo, né? Tipo, eu interpretei desse jeito, né? Tipo, pô, agora já é outra coisa. Mas na verdade ele nem escreveu desse jeito. Tipo, ele escreveu de um jeito mais neutro e eu que interpretei dessa forma negativa, pejorativa, pessimista. E aí depois ele comentou outros comentários complementando o que ele tinha falado e aí eu entendi direito, né? Que tipo, que na verdade ele viu isso de um jeito positivo, que tem mudança, que ela acontece e que não é rápida. E é por isso que eu fiquei confuso com tudo isso, com o canal, com a minha questão de dissociação de identidade e tal. Porque uma que dentro do canal eu queria falar de outras coisas, o que tudo bem, né? Mas você não vai formar ali um canal conciso, um canal que fala sobre os mesmos temas que tem a ver, assim, mais próximos. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito dispersa, no sentido de estudar muitas coisas, de querer saber sobre muitas coisas, experimentar muitas coisas. E eu faço tudo isso com profundidade muito mais do que o comum. Só que, ao mesmo tempo, isso faz com que, se eu for pensar num canal, né, uma produção de conteúdo, eu não consigo pensar numa coisa só pra mim fazer. Tipo, eu justamente vou me sentir preso, né? Já não é nem uma prisão física, é uma prisão mental mesmo. De trabalho e tal. Trabalho entre aspas, né? Então, eu tô me entendendo mais nessa questão, tipo, depois que eu recebi, que eu tava falando, depois que eu recebi o diagnóstico de TDAH, eu comecei a entender um pouco mais por que eu faço algumas coisas, né? E não vai adiantar, tipo, eu querer